Desenvolvimento de competências para o risco, um estudo de caso na educação escolar. Este é o tema que vou apresentar. Eu sou Marta Leia, da Universidade de Aveiro. Na problemática atual de alterações climáticas, em que o aquecimento global é aceite e suscita o paradigma da sobrevivência face à influência da alteração de um ecossistema, devido à mudança para fora da sua zona de conforto, cabe à escola formar cidadãos para a nova realidade que se avizinha, inerente à globalização, pois esperam-se problemas imprevisíveis. Neste artigo relata-se um estudo de caso na área da física aplicada em termos de risco, realizado numa escola superior de ensino para estudantes com uma formação profissional de base. Na área da educação, da ciência, aplica-se a aprendizagem baseada na resolução de problemas. O professor deve desenvolver antes uma banda larga de conhecimento científico para implementar no ensino e aprendizagem a vivência de casos reais e em que a teoria, fórmulas e expressões devem ser vivenciadas pelos alunos. O autor considera que a resolução de exercícios é redutora e invalida o raciocínio lógico. Neste caso, o aluno procura fórmulas e muitas vezes apresenta um resultado irreal. A resolução de exercícios é muitas vezes escolhida, pois favorece a preguiça, anula o raciocínio e a interpretação do raciocínio, do resultado. Tudo o que se apresenta foi realizado em sala de aula e utiliza a metodologia de ensino denominada de investigação-ação, de caráter empírico, recorrendo a uma metodologia mista, onde foram utilizados métodos quantitativos e métodos quantitativos de recolha de dados. A atividade física foi considerada sedentária por ser em sala de aula na escola. O registro de dados decorreu no ambiente de sala de aula durante um semestre de aulas, tendo participado 46 alunos na área da física aplicada em termos de risco, um programa para 60 horas onde foram abordados temas como cálculo vetorial, estática, cinemática, dinâmica, movimento circular, trabalho e energia. A amostra de 46 alunos, 45 de género masculino e 1 de género feminino, com uma média de idades de 21 anos de idade, mostrou ter um desvio padrão de 5,9. A moda indicou um valor de 19 anos de idade. O ensino foi alicerçado na aprendizagem baseada na resolução de problemas, em que cada questão ou exercício era tornada como um caso real, e assim vivenciada pelos alunos através da visualização mental e de um raciocínio desenvolvido passo a passo no quadro de aula, no referencial a 3 dimensões. Esta estratégia de ensino foi avaliada através da aplicação de um questionário que incluía questões fechadas e questões abertas. Resultado e discussão. As questões fechadas do questionário, nomeadamente as que apontou aqui, registraram respostas positivas de 100%, como seria esperado. As questões fechadas e abertas do questionário, como por exemplo o professor gerava as ferramentas ou fórmulas bases para a resolução para as questões problema no quadro, raciocinava-se em conjunto com os alunos acerca da aplicação e limitação das ferramentas, concorda com esta estratégia, se ou não justifica a resposta. Foram várias questões deste nível. Registraram respostas positivas de 97,8%, também como seria esperado. Os alunos, por serem abertas, os alunos escreveram, dá-se aqui algumas informações. Por exemplo, o professor raciocinava em conjunto com os alunos e assim era possível retirar dúvidas aos alunos. Também, outra das questões, respostas, ao saber raciocinar um problema sem cálculos, torna-se mais fácil para a resolução de problemas similares e é útil, pois orienta para uma melhor aprendizagem. Também, outra resposta tem a ver com a formulação das equações para a solução é a base, não as contas. Estas são apenas um resultado, ou seja, quem interpretar bem a física percebe o raciocínio. O entendimento do problema é muito mais importante para a aprendizagem, pois a física não é simplesmente matemática. Esta resposta é muito interessante. Não usar nas aulas o PowerPoint em papel implica perda de tempo. Ao ler mais tarde, pois não se acompanhou a resolução passo a passo e as dicas de raciocínio. A questão fechada, colocada e também aberta, como usar exercícios, aplicação direta de formas descartando o raciocínio, era para mim mais interessante ou não? Justifica a resposta.
Bem, aqui registrou-se 30,4% de respostas positivas. Foi um resultado esperado, pois os alunos são originários de cursos técnicos profissionais e não estavam habituados a desenvolver raciocínio. São muito interessantes alguns comentários de alguns alunos que responderam negativamente a esta questão. Por exemplo, o raciocínio com a aplicação de diferentes formas origina estudo mais eficiente. É interessante, pois faz-se pensar em simultâneo com o professor e o raciocínio ajuda a perceber melhor o problema, obrigando o aluno a raciocinar. É mais fácil perceber todos os passos e os alunos interagem com o professor, pois não são só exercícios, mas também a teoria a ser envolvida. Formular equações na resolução do problema permite saber a razão da aplicação e simplifica as coisas, pois faltam bases. Estudo de caso quantitativo face à pandemia Covid-19. Os impactos da pandemia nas atividades escolares mostraram preocupações na comunidade académica face aos resultados do ano corrente e próximo ano letivo. De facto, persiste uma grande incerteza quanto ao modelo a implementar e é sabido que o confinamento imposto pelo Covid-19 gerou uma grande parte dos professores alguma angústia, pois estavam a ter um desafio imprevisto, o ensino à distância. Neste novo paradigma, há dúvidas sobre a qualidade do processo de ensino e aprendizagem e no modelo a adotar. Uma das dificuldades centra-se na questão das avaliações. O professor deve ter a coragem para inovar e fomentar uma comunicação ligante. É verdade que o ensino à distância obriga a um aumento substancial de trabalho de modo a realizar aulas motivadoras para o ensino e aprendizagem. Foi durante o segundo semestre do ano letivo 2019-20 que a pandemia alterou o paradigma das aulas presenciais e permitiu avaliar o método adotado pelo autor no primeiro semestre e apresentado anteriormente. O estudo de caso que se partilha refere-se a uma unidade curricular, mecânica de fluidos, com os conteúdos programáticos, hidrostática, hidrodinâmica, perdas de carga, projetos de instalação industrial e seleção de uma bomba centrífuga, no curso de licenciatura em engenharia. Após o início das aulas à distância, houve necessidade imediata de dinamizar e implementar novos desafios. Folhas dos conteúdos foram elaboradas, relatando o conteúdo passo a passo para os alunos vivenciarem antes e durante as aulas via Zoom Colibri. A turma registrou 100% de aprovações e as notas finais variaram entre 10 e 18 valores, ou seja, 15,3 em média, mais ou menos 2,5 de desvio padrão. Os alunos no final da unidade curricular deram parecer acerca do modo como decorreu a lecionação e que sugestões indicariam para o novo ano letivo ou para um novo desafio. Há vários exemplos. Eu vou apenas falar de um. Diz o aluno: em relação à unidade curricular de mecânica de fluidos, quando tivemos a primeira aula, eu estava, digamos, um pouco assustado, algo que é normal quando se tem uma unidade pela primeira vez, que não conhecemos, e um professor que não conhecemos. Com o avançar do semestre, nós fomos conhecendo o professor durante as aulas e o professor a nós. Começamos a ver aqui as nossas conversas em sala de aula, que estávamos perante um professor diferente. O professor ensinou-nos que a mecânica de fluidos não se encontra apenas dentro de tubos, mas sim em todo o lado. Podemos ver mecânica de fluidos dentro do nosso corpo, através da corrente sanguínea, nos comboios quando andam sob carris, e temos de guardar uma certa distância de segurança nas plataformas das garras de comboio, nos jogos de futebol quando os jogadores fazem aqueles remates com uma trajetória curvilínea, nas pranchas de surf quando desligam sobre a água e muito mais. Nas primeiras semanas da mecânica de fluidos, eu e uns colegas, por curiosidade, fomos consultar a bibliografia de mecânica de fluidos e vimos que a matéria que se avizinhava era muito complicada. Mas o professor surpreendeu-nos de uma forma muito positiva, conseguindo dar aquela matéria de uma forma muito natural, fazendo que a matéria não fosse, esta parte é muito interessante, escrita pelos alunos, injetada em nós, mas sim absorvida por nós. O professor fez com que nós raciocinássemos
para que nós percebêssemos não só o que acontece, mas o porquê de acontecerem as coisas da forma que acontecem. Entretanto, surgiu a pandemia do Covid-19, o que nos fez adaptar à situação, o que foi muito bem consigo. Iniciamos um novo ensino à distância, com remessas do professor muito bem escritas, ou seja, as suas remessas continham a matéria de uma forma muito clara e direta, que depois se complementava com as aulas à distância, que correram muito bem, mas para o professor nos mostrar o raciocínio e depois esclarecer eventuais dúvidas que nos tinham surgido, da qual o professor se esforçou para nos explicar as coisas tal e qual como fazia de forma presencial, e que foi bem conseguida. Vimos que a mecânica de fluidos está mais relacionada com o Covid-19 do que o que nós pensávamos. O Covid-19 tentou-nos parar, mas não nos conseguiu parar, nós conseguimos dominar e vencemos. Esta informação deste aluno é muito interessante e vale a pena refletir acerca dela. Considerações finais. Este estudo mostrou que é possível transformar exercícios em verdadeiras questões de problema que alertam para riscos na tomada de decisões e favorecem a construção do conhecimento científico. A metodologia adotada, baseada na aplicação, na aprendizagem baseada na resolução de problemas, no contexto de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, permitiu a motivação dos alunos, vivenciando através do raciocínio a importância entre a teoria e a prática. Na realidade, ter-se-á de assumir que os alunos preferem exercícios que sejam solucionados através de formas de uma substituição direta de variáveis, eliminando o raciocínio. O autor defende que exercícios sugerem ensino redutor, pelo que a aprendizagem baseada na resolução de problemas obriga ao professor a ter uma banda larga de conhecimento científico. Uma contribuição complementar numa turma foi realizada com a adoção da mesma estratégia e com a dificuldade da pandemia Covid-19. As contribuições aqui registradas de alunos são o espólio muito interessante e rico que dá imensa informação para melhorar as práticas ativas, quer sejam aulas presenciais, quer sejam aulas à distância. Finalmente, os alunos deverão ser preparados em 3 bases fundamentais: a coragem, a inovação e a comunicação. Com estas 3 bases fundamentais bem enraizadas e com uma base poderosa de conhecimento científico, poder-se-á finalmente incutir no coração do formando a nova visão de cidadania. Agradeço a vossa atenção. Obrigado.